Se o Brasil fosse uma novela, Leonel Brizola seria aquele personagem que entra em cena chutando a porta, fala o que ninguém quer ouvir e muda a história, para bem ou para mal. Gaúcho de Bagé, nascido em 1922, órfão de pai ainda pequeno, Brizola cresceu no meio da pobreza e da instabilidade política. Desde cedo, entendeu que a política no Brasil não era para amadores. Era guerra. E foi com esse espírito que ele entrou nela, não como figurante, mas como protagonista. Brizola não veio da elite. Foi operário, estudante de engenharia e militante ainda jovem. E desde o começo deixou claro, seu lado era o dos de baixo. Quando entrou de vez na política, pelo PTB de Getúlio Vargas, ele já trazia no discurso um tom explosivo, direto e nacionalista. O tipo de fala que hoje seria rotulado de radical ou perigoso, dependendo de quem ouve. Mas foi nos anos 50 que Brizola explodiu de vez. Governador do Rio Grande do Sul com apenas 36 anos, ele não se intimidou com os poderosos. Estatizou empresas de energia e telecomunicações que estavam nas mãos de estrangeiros, enfrentou multinacionais e começou a fazer o que parecia impossível: usar o Estado para melhorar a vida de quem sempre foi esquecido. Só para você entender o impacto. Enquanto a elite gritava por liberdade econômica, Brizola estava bancando nacionalização. Enquanto outros falavam em desenvolvimento, ele estava construindo escolas e levando luz elétrica para o interior. E tudo isso com um discurso afiado, dedo em riste e uma certeza: o Brasil era dos brasileiros e tinha que ser governado para eles. Mas é claro que isso não passou em branco. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros e a tentativa dos militares de impedir a posse de João Goulart, Brizola entrou para a história com a campanha da legalidade. Do porão do Palácio Piratini, em Porto Alegre, ele montou uma rede de rádios clandestinas, convocou o povo, armou a brigada militar e desafiou o exército. Sim, um governador enfrentando um golpe com microfone numa mão e fuzil na outra. Resultado? Venceu. Por um triz, mas venceu. Jango tomou posse e Brizola virou herói nacional. Pelo menos por um tempo. Agora me diz, que outro político brasileiro botou o próprio corpo na linha para defender a democracia? Que outro governador bancou uma resistência armada transmitida ao vivo para impedir um golpe? Esse foi o começo do mito Leonel Brizola, mas também o início da perseguição. Depois da vitória da campanha da legalidade, Brizola virou uma espécie de lenda viva. Mas quem mexe com os donos do poder no Brasil sabe, o aplauso vira alvo num piscar de olhos. Com João Goulart na presidência, Brizola ganhou ainda mais protagonismo. Passou a ser visto como o grande articulador da ala nacionalista e popular do governo. E ali começou a articulação de um projeto que assustava o andar de cima, as chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma bancária. Ou seja, tirar poder de quem sempre mandou e redistribuir para o povo. Os militares, os empresários, a mídia. Ninguém dormia tranquilo com Brizola e Jango falando grosso. E aí veio 1964, o golpe. Na madrugada da virada autoritária, Brizola já sabia que o alvo era ele. Mas não deu tempo, teve que fugir. Saiu do Brasil clandestinamente e passou os 15 anos seguintes no exílio. Uruguai, Estados Unidos, Europa. E mesmo fora do país, nunca deixou de fazer política. Mandava cartas, articulava com exilados, denunciava a ditadura e preparava a volta. Enquanto isso, no Brasil, a máquina se movia para apagá-lo da história. O nome Brizola sumiu da imprensa oficial. Seus aliados foram perseguidos e os projetos que ele defendia viraram tabu. Brizolismo virou quase um palavrão, mas quem acha que ele voltou derrotado se enganou. Em 1979, com a anistia, Brizola pisa de novo em solo brasileiro e vem com sangue nos olhos.
Queria recuperar o PTB, o partido histórico de Getúlio, e Jango. Só que aí levou um golpe judicial. O nome PTB foi entregue a Ivete Vargas, num arranjo de bastidor. Brizola ficou furioso, e foi ali que ele fundou o PDT. A partir daí, começa a fase mais midiática e explosiva de Brizola. Cabelos grisalhos, terno suado, dedo em riste. Ele virou uma figura única no cenário político. Amado pelos pobres, odiado pela elite, ignorado pelas redações, mas cultuado nas periferias. E em 1982, mais um feito histórico. É eleito governador do Rio de Janeiro, o estado mais visado do país. E ali, no meio da crise econômica, do aumento da violência e da pressão da grande mídia, ele lança o projeto mais ousado de sua carreira. Os CIEPs, Escolas de Tempo Integral, com alimentação, cultura, assistência médica e esporte. Um projeto de país inteiro, começando pela educação da base. E tudo isso com a Globo, atacando dia sim, dia também. Jornal Nacional, editoriais, colunistas, todos tentando pintar Brizola como um radical inconsequente. Mas ele não recuava. Chamava a emissora de partido político sem registro, enfrentava ao vivo, desafiava Roberto Marinho no grito. E aí eu te pergunto, quantos políticos você conhece que enfrentaram o sistema bancando ideias radicais sem vender a alma? Brizola podia ser tudo, menos omisso, e é por isso que o sistema nunca o perdoou. Se existe uma briga que define a essência de Brizola, é a treta monumental com a Rede Globo. Aquilo não foi uma disputa política, foi uma guerra de narrativas, de poder, de quem manda em quem. Brizola entendia como poucos o papel da comunicação na política. E também sabia que a Globo, mais do que uma emissora, era um instrumento de poder. Não era só uma questão de pauta, mas de domínio de imaginação. Para ele, a Globo não informava. Ela formava opinião de cima para baixo, sempre a favor dos interesses do andar de cima. E ele não deixava isso barato. Em comícios, entrevistas, discursos improvisados, Brizola detonava a Globo com nome e sobrenome. Chamava a emissora de tentáculo da ditadura. Dizia que o Jornal Nacional era um editorial disfarçado e batia no peito para repetir: o povo é mais forte que o monopólio da mídia. Mas a Globo também sabia revidar. Nos anos 80 e 90, a imagem de Brizola foi sistematicamente desmontada nas telas. Qualquer erro era amplificado, qualquer acerto ignorado. O homem que tinha sido herói da democracia começou a ser retratado como velho ultrapassado, populista, maluco. Só que Brizola não era do tipo que aceita calado. E aí veio o momento que entrou para a história. O direito de resposta contra a Rede Globo. Em 1994, depois de uma série de ataques, ele entra na justiça e consegue algo inédito e impensável hoje. O Jornal Nacional foi obrigado a ler, ao vivo durante sua abertura, um texto redigido por Brizola, com críticas duríssimas à emissora. Quem leu foi Cid Moreira, com aquele tom solene, narrando uma crítica demolidora contra o próprio patrão. Surreal. Foi um marco, um tapa na cara da Globo e uma das últimas grandes vitórias políticas de Brizola em vida. Mas mesmo assim, a pressão não parava. Brizola passou a ser tratado como peça de museu. Quando tentou se candidatar à presidência, foi ridicularizado. Quando tentou alianças, foi isolado. A esquerda o via como ultrapassado, a direita como ameaça eterna. Só que, enquanto isso, os CIEPs funcionavam. Os alunos comiam, aprendiam, sonhavam. O que ele construiu resistia, apesar de tudo. Brizola tinha muitos defeitos. Era temperamental, centralizador, às vezes desconectado das mudanças de linguagem política. Mas uma coisa é fato. Ele nunca deixou de acreditar que o Estado podia ser instrumento de justiça social. E nunca teve medo de bater de frente com quem mandava.
Hoje, num país onde boa parte dos políticos tem medo até de criticar um colunista da grande imprensa, a coragem de Brizola faz falta. Nos anos 90, a política brasileira mudou de roupa. Saiu o paletó suado dos comícios, entrou o marketing, o marqueteiro, o jingle, o discurso direto, inflamado, com sotaque de povo, passou a ser visto como démodé. E Brizola, Brizola, continuava o mesmo. Só que o Brasil não era mais o mesmo. A ditadura tinha acabado, mas a estrutura de poder continuava intacta. E enquanto surgia um novo operário que despontava como símbolo da esquerda moderna, Luiz Inácio Lula da Silva, Brizola começava a ser tratado como relíquia. Nas eleições presidenciais de 1989, a primeira direta desde o golpe de 64, Brizola tentou voltar com tudo. Fez uma campanha nacional com discurso forte, lembrando as raízes do trabalhismo, a herança de Vargas e o projeto de desenvolvimento nacional. Mas não conseguiu ir para o segundo turno. Ficou em terceiro lugar por uma margem mínima. Um baque e um aviso. O Brasil já estava entrando na era Collor. Cabelo engomado, promessas vazias e uma aliança perigosa com a mídia. Brizola viu isso se formando e avisou: esse homem é um blefe. Acertou, mas ninguém quis ouvir. Em 1994, Brizola tentou de novo. E o que conseguiu foi ainda pior. A campanha mal andou. O PDT já não tinha a força de antes. O financiamento rareava. E a grande mídia ignorava sua existência. Enquanto isso, Fernando Henrique Cardoso, de mãos dadas com o Plano Real e com a Globo, voava nas pesquisas. O debate agora era estabilidade, moeda forte, privatização, tudo que Brizola rejeitava. Mesmo assim, ele não abaixava a cabeça. Continuava a denunciar o entreguismo, a dependência externa, o desmonte do Estado. Mas era como se gritasse no deserto. O golpe final veio quando ele tentou uma aliança com o PT, já nos anos 2000. Lula topou conversar, mas o PT já tinha mudado de estratégia. Não queria saber de discurso duro, nem de Brizola, atrapalhando o Lulinha Paz e Amor. O trabalhista histórico acabou sendo empurrado para as margens do jogo político que ele mesmo ajudou a construir. E foi aí que se formou a última imagem pública de Brizola, a de um velho leão cansado, rugindo num palco que não era mais dele. Mas atenção, se ele rugia, é porque ainda havia perigo. Brizola nunca se aposentou da luta política. Até o fim da vida, ele alertava sobre o avanço da financeirização, a perda da soberania nacional, a manipulação da opinião pública. Muita gente dizia que ele parou no tempo. Mas talvez ele estivesse apenas num tempo que o Brasil ainda não alcançou. Leonel Brizola morreu em 2004, mas o projeto que ele defendia, esse já tinha sido assassinado bem antes. O Brasil que ele sonhava era um país com educação pública de qualidade, com soberania sobre seus recursos, com governo para quem vive, na base da pirâmide. Uma visão que parecia utopia para a elite e ameaça para quem lucra com o atraso. Quando Brizola partiu, o silêncio foi revelador. Poucos políticos prestaram homenagens à altura. A mídia, que passou décadas demonizando o homem, virou a casaca e fez matérias mornas, cheias de adjetivos vazios, polêmico, controverso, figura marcante. Mas nada sobre o que ele de fato propôs. Porque falar de Brizola com honestidade é ter que admitir que ele estava certo sobre muita coisa. Que o Brasil não resolveu seus dilemas de base e que talvez nem queira resolver. Vamos falar dos CIEPs. Por exemplo, durante anos disseram que era um projeto caro, inviável, populista, sucatearam, abandonaram, ridicularizaram. Mas hoje, o que é que se discute? Educação em tempo integral, alimentação escolar, assistência social dentro da escola,
Ou seja, o que Brizola fazia nos anos 80, com um orçamento apertado, sem tecnologia e com uma imprensa jogando contra. Falar de Brizola também é falar de soberania nacional. Ele foi um dos poucos a denunciar o desmonte das estatais, a dependência da política externa aos interesses dos EBUs, o servilismo da diplomacia brasileira. Quando o Brasil entrou de cabeça na onda das privatizações nos anos 90, Brizola foi uma das vozes solitárias dizendo: "Vocês estão vendendo o futuro a preço de banana." E o tempo passou. As estatais viraram monopólios privados. A energia, os combustíveis, os bancos, tudo concentrado. E o povo continuou pagando a conta. Brizola via tudo isso e alertava. Com raiva, com ênfase, com aquele sotaque cortante que parecia gritar: "Vocês não estão vendo o que estão fazendo com esse país?" Mas o sistema não gosta de gente que grita, gosta de quem obedece. Por isso, Brizola foi sendo empurrado para o canto da sala da história, transformado em figura folclórica, quando, na verdade, ele deveria ser estudado, debatido, reaplicado. Não como um salvador, mas como exemplo de ousadia política em tempos de covardia institucional. O que morreu com Brizola foi mais que um homem. Foi a última tentativa real de fazer um trabalhismo enraizado no povo, sem marqueteiro, sem banqueiro, sem subordinação. E no vazio que ficou, o que entrou foi a política palco. Selfie, slogan, silêncio. Mesmo morto, Leonel Brizola continua assombrando a política brasileira. E não é força de expressão. Volta e meia surge uma fala, um projeto, um protesto. E alguém solta: "Brizola faria diferente." Ou então: "Isso aí é coisa do brizolismo." E mesmo quem nunca leu um livro de história, já ouviu o nome dele ligado a alguma ideia de resistência, ousadia ou até radicalismo. Mas por que ele continua vivo na memória coletiva? Porque Brizola representa algo que a política atual tem medo de encarar: coerência ideológica. Num tempo em que todo mundo troca de partido como quem troca de gravata, Brizola seguiu na mesma linha até o fim. Nacionalismo, educação pública, defesa da soberania, crítica aos monopólios. Era isso e ponto e mais. Ele não fazia política de gabinete. Ia pra rua, subia em palanque, falava com o povo sem intermediário. Era popular de verdade. Não no Instagram, mas nas vilas, nas periferias, nos comícios de madrugada. É por isso que, mesmo décadas depois da sua morte, ainda tem quem o cite com respeito, ou com medo. Porque Brizola lembra que é possível ter projeto de país sem se ajoelhar para o mercado, sem pedir bênção à imprensa, sem vender a alma para lobby de banco. E veja só que curioso, muitos dos temas que hoje estão voltando para o debate, como soberania energética, controle sobre bancos, mídia alternativa, educação integral, já estavam no discurso dele nos anos 80. Só que naquela época chamavam de delírio, e mesmo quem discorda do estilo, do tom ou das alianças dele, precisa admitir: Brizola falava verdades que ninguém mais tinha coragem de dizer. Agora vamos ser sinceros, se um político como ele surgisse hoje, teria espaço? Ou seria cancelado em uma semana por ser autoritário, antiquado, contra o mercado? A real é que a política brasileira foi se domesticando, foi se acostumando ao cálculo, à fala ensaiada, à diplomacia do nada. E quando alguém levanta a voz de verdade, soa estranho, porque a gente se desacostumou com coragem. Brizola era aquele tipo que não aceitava meias palavras. Ele peitava. E é por isso que, goste ou não, ele deixou uma marca que nenhuma campanha de difamação conseguiu apagar por completo. Ele virou símbolo de um tempo, de uma postura, de uma resistência, e todo símbolo forte incomoda. Agora para e pensa comigo. E se o projeto de Brizola tivesse vencido? Não estou falando de eleger o homem, mas de implantar a ideia. Um Brasil onde a escola de tempo integral é padrão,
onde empresa estratégica não é vendida para fundo estrangeiro, onde mídia não é monopólio, mas disputa plural, onde o governo é instrumento para diminuir a desigualdade, não para gerenciar o caos. Imagina se a educação pública tivesse sido prioridade desde os anos 80. A geração dos anos 90 teria crescido com acesso à cultura, arte, comida decente, saúde básica dentro da escola. Quantos jovens não teriam sido salvos do abandono e da violência? Imagina se a energia, os bancos, as telecomunicações tivessem continuado nas mãos do Estado. Você acha que o brasileiro hoje estaria pagando tarifa abusiva por serviço precário? Imagina se a mídia não tivesse conseguido moldar a narrativa como bem quis. Talvez o país teria entendido melhor o que foi a ditadura, o que foi o golpe de 64, o que foram as reformas sabotadas. Talvez, num Brasil brisolista, o debate político fosse mais profundo. As decisões públicas seriam disputadas com ideias e não com planilhas de consultoria. Claro, não dá para dizer que seria um paraíso, mas é quase certo que não estaríamos nesse buraco cínico onde o povo paga imposto para banqueiro e pede esmola para o governo. O pior é que o projeto de Brizola foi sabotado não só pela direita, mas também por uma esquerda que preferiu o pragmatismo à coragem, que trocou o embate por acordos, que largou o povo para agradar mercado. Brizola não era perfeito, mas ele nunca traiu seu programa. E isso, no Brasil, é revolucionário. Se hoje há um vácuo de figuras políticas com coragem real, é porque figuras como ele foram varridas da história e substituídas por gestoras, tecnocratas e políticos de fala mole. Mas o eco de Brizola está aí, em cada professor que resiste, em cada jovem que entende que educação liberta, em cada brasileiro que recusa o cinismo da política de conveniência. E talvez, só talvez, ainda seja tempo de ressuscitar o que ele representava. Não para idolatrar um nome, mas para recuperar um projeto. Se esse vídeo te fez pensar diferente, comenta aqui embaixo. O que teria sido do Brasil com um projeto brizolista? Já viveu em alguma cidade com CIEP? Teve parente que estudou num? Fala aí nos comentários. Isso aqui é Memória Viva. Se quiser continuar acompanhando essa série de personagens que marcaram a política, se inscreve no canal. E se quiser apoiar esse trabalho de forma direta, dá uma olhada na descrição do vídeo. Lá tem tudo o que você precisa saber. Este vídeo é um conteúdo informativo, com base em fatos históricos e fontes públicas. O objetivo não é promover nenhuma ideologia ou partido político, mas resgatar personagens e momentos que marcaram a política brasileira. A história é sempre mais complexa do que parece, e entender o passado é o primeiro passo para mudar o futuro.